Olá pessoal, tudo bem? Aqui vos fala o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto, em consequência, nós vamos aqui dar continuidade à análise do fato gerador do IPTU. Bem, pontualmente, na aula passada, nós havíamos dito para vocês que a propriedade é o direito de primeira dimensão, primeira geração, primeira família, e reverbera, portanto, um direito real essencial, ou por excelência, na medida e consequência em que atribui ao proprietário as faculdades de usar, gozar, dispor a coisa, bem como de reaver a de quem quer que injustamente venha a possuir. Apontamos para vocês a previsão pontualmente do Código Civil, no seu artigo 1228. Seguidamente, encontramos as referências na Constituição, no artigo 5º caput, no seu inciso 22, 23, e ainda apontamos para vocês referências no artigo 170, incisos 2 e 3, todos da Constituição. No que tange, portanto, aos elementos que compõem o fato gerador do IPTU, nós falamos, portanto, da propriedade. Agora vamos tratar especificamente do domínio útil. Bem, meus queridos, olha só. Falar de domínio útil é falar de enfiteuse ou aforamento. Ou seja, falar de contrato de enfiteuse. Assim sendo, o que nós temos, portanto, pessoal, a enfiteuse? A enfiteuse é um instituto civil que permite com que o proprietário venha atribuir a outrem o domínio útil de um imóvel. Nesse sentido, ele deve, no caso, na condição de enfiteuta, pagar uma pensão ou foro de natureza anual, cujo valor é certo e invariável. Agora, veja pontualmente. Nós temos, nesse sentido, uma relação entre o enfiteuta, que é aquele que realiza, portanto, o domínio útil sobre o bem, e, na outra medida e consequência, nós temos o senhorio direto, que é aquele, portanto, que tem a prerrogativa, o direito de receber o foro anualmente, que é condizente, pessoal, à relação que envolve o contrato de enfiteuse. Nessa medida de consequência, nós temos que estabelecer uma distinção clara entre foro e laudênio. Vamos lá? O foro, pessoal, é o valor pago anualmente por quem tem o domínio útil dos terrenos localizados na área litorânea brasileira. Assim sendo, nós temos, portanto, a regência dada pelo Decreto-Lei 9.760 de 46, salvo engano, no artigo 101. Aliás, só confirmar aqui logo. No Decreto-Lei 9.760, seu artigo 101. Justamente esse artigo, pessoal. Olha o que diz o dispositivo. Os terrenos aforados pela União ficam sujeitos ao foro de 0,6% do valor do respectivo domínio pleno, que será anualmente atualizado. Seguidamente, pessoal, temos que distinguir com o laudênio. O laudênio consiste no valor pago em sede de contrato de enfiteuse, que somente, pessoal, ele é cobrado no que envolve a alienação onerosa desse imóvel. Nesse sentido e consequência, nós temos, portanto, pessoal, que o foro é esse valor anualmente pago, que é certo e invariável, relativo ao contrato de enfiteuse, e o laudênio é em razão, pessoal, da alienação desse imóvel. Assim sendo, quem realiza o domínio útil é o enfiteuta, e quem é o detentor do senhorio direto é a União, porque envolve terrenos de marinha. É importante também reverberar a atenção, no caso pontual na Constituição, no seu artigo 20, inciso 7. Olha o que diz, pessoal, inciso 7. São bens da União os terrenos de marinha e seus acréscimos. Isso tudo vai envolver terrenos de marinha, portanto, objeto correlato do Instituto do Contrato de Enfiteuse. Beleza? Seguidamente, pessoal, vamos aqui analisar o terceiro elemento que vai compor pontualmente o fato gerador do IPTU. Bem, no que tange pontualmente a posse, nós vamos ter que fazer a leitura pontual do Código Civil Brasileiro. E aí eu te chamo a atenção pontualmente no artigo 1228, que conceitua especificamente o proprietário. Aliás, como eu já havia dito anteriormente,
o Código Civil ele não conceitua a propriedade, ele conceitua o proprietário. Tem um artigo que eu gosto muito, e inclusive vou te falar mentalmente, é o artigo 966 do Código Civil, que diz o seguinte, olha só, considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Veja pontualmente que o Código Civil ele conceitou o empresário, a mesma medida que é o proprietário. Ao invés de conceituar a propriedade, preferiu conceituar o proprietário. E como eu já tinha dito para você, já tinha feito a leitura, o artigo 1228 diz o seguinte, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Nesse sentido pontual e consequência, nós temos aqui, pessoal, o direito de propriedade. Veja, eu reconheço o direito de propriedade na condição do conceito estabelecido de proprietário. Agora veja de forma associada. Na mesma medida de consequência, nós temos que lembrar pontualmente da posse. Está no artigo 1196. Olha o que diz, olha aqui, ó, posse, tá? Da posse. Bem, olha o que diz o artigo 1196 do Código Civil. Considera-se possuidor, mais uma vez, ele não conceitua a posse. Ele conceitua quem, gente? O possuidor. Todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes, olha só, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Seguidamente, pessoal, nós temos a detenção. Como foi dito para vocês, o Código Civil ele não conceitua, em alguns dos casos, né? Ele não conceitua o instituto. Ele conceitua, portanto, o titular que exerce o instituto. No caso agora, o detentor. Olha aqui, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a sua posse em nome deste, em cumprimento de ordens ou instruções suas. Professor, então vamos lá. O que seria, portanto, a posse? Vamos aqui. Meus queridos, tudo é uma ressonância do direito de propriedade. Conforme essa ressonância desse direito de propriedade, nós vamos encontrar a figura do possuidor, vamos encontrar a figura do detentor. Então, nessa medida, na medida de raciocínio, o que nós temos aqui pontualmente? Quando nós falamos especificamente de possuidor, nós estamos falando daquele que exerce, pessoal, algum dos direitos inerentes à propriedade e, nesse sentido e consequência, pessoal, lhe reverbera um direito sobre a coisa. Agora, cuidado. Esse exercício que ele desempenha sobre alguma desses poderes ligados à propriedade pode ser de forma plena ou não. O possuidor, nesse sentido, ele se diferencia do detentor. Porque o detentor, ele estabelece, pessoal, uma relação de dependência para com o possuidor. Na medida em que o detentor, ele conserva a posse em nome do legítimo possuidor. Eu vou te dar um exemplo aqui clássico. Existe a figura do possuidor dito direto e do possuidor dito indireto. O possuidor direto, pessoal, é aquele pontualmente que exerce, portanto, a posse física com o bem. Ou seja, está diretamente ali ligado com a coisa e diretamente, portanto, vinculado fisicamente com a coisa. É pensar pontualmente no contrato de locação. O inquilino que reside, portanto, no imóvel, ele é especificamente o possuidor direto. Em contrapartida, o possuidor indireto e proprietário ao mesmo tempo vai ser quem, gente? O que tem o título registrado na matrícula do imóvel como proprietário titular daquela res, daquela coisa. Na figura do detentor, eu podia destacar para vocês a circunstância que envolve, por exemplo, o caseiro. O caseiro, ele cumpre as ordens, ele se submete, portanto, ao crivo das orientações estabelecidas pelo possuidor. E o caseiro, como você bem sabe, pessoal, ele não é o proprietário do bem. Em outra medida de consequência, quero deixar bem claro para vocês que o detentor, ele não é, repito, o detentor, ele não é legitimado passivo na condição de sujeito da relação jurídica tributária que envolve IPTU. Quem é, na realidade pontual, o sujeito passivo na condição de contribuinte do tributo é, em sua essência, o proprietário. E de forma oblíqua, nós temos o domínio, aquele que exerce o domínio útil e a posse sobre o bem. Vamos, inclusive, nesse sentido pontual, mais à frente, analisar especificamente no que tange ao estudo do contribuinte do IPTU, vamos ver o artigo, a súmula 399 do STJ. Mas, dando continuidade a essa medida,
Bem, você já sabe que o detentor, ele não é, pessoal, o contribuinte do IPTU. Ele não, portanto, pratica o fato gerador do IPTU. Mas só te adiantando algumas informações associadas a isso, em razão desses conceitos aqui apresentados, claramente a jurisprudência do STJ vem dizendo que o locatário e o comodatário, eles também não são, pessoal, eles também não são contribuintes do IPTU, porque eles exercem uma posse de forma precária e transitória. Porque a posse que vai desencadear, que vai, portanto, incrustar legitimamente a condição de contribuinte do IPTU, é uma posse de natureza definitiva. É uma posse de natureza, pessoal, categoricamente coesa, não de matéria precária ou transitória. É uma posse, portanto, permanente. E na mesma medida e consequência, nos termos do artigo 123 do CTN, vou colocar aqui para vocês. Deixa bem claro que não pode, pessoal, um contrato por locação em que identifica a situação do locatário, ele ser, a partir daquele momento de ser locatário, por disposições de cláusulas contratuais, ser também o contribuinte do IPTU. Ele tem a obrigação civil, né, obrigação por força contratual, de arcar com o pagamento do IPTU. Mas, pontualmente, se ele não arcar com o pagamento do IPTU, não pode o proprietário do bem invocar em esfera judicial que, no caso pontualmente, em matéria de defesa perante o fisco, para alterar, portanto, a polaridade em que desencadeia especificamente a condição de contribuinte. Ele pode sim, pelas vias judiciais cíveis, ele questionar pontualmente que o contribuinte, que o locatário não realizou o pagamento devido do IPTU conforme as condições contratuais. Mas ele não pode, em matéria de defesa dele, na esfera de discussão contra a Fazenda Pública Municipal, alegar pontualmente que ele, nesse caso pontual, não arcou com o pagamento do IPTU justamente porque havia um locatário. Isso não é reverberado, isso não tem nenhum apoio lógico. E está espantadamente, pessoal, e também expressamente no artigo 123 do CTN. Olha o que diz o artigo 123 do CTN. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então veja, você já sabe que aquele que exerce a posse precária e transitória, e aí destaco para vocês o locatário, nesse caso pontual, ele não é, pessoal, ele não é contribuinte do IPTU primeiro, evidentemente, por expresso entendimento do STJ. E seguidamente, pessoal, porque não pode haver, por força contratual, por força de um contrato de locação, a modificação da polaridade submetida, portanto, pessoal, à condição de contribuinte. A relação que envolve o contribuinte é uma relação de natureza ontológica em razão da prática do fato gerador ou desse indivíduo encontrar-se na situação jurídica de que haja a incidência da carga tributária. Não é à toa que logo em cima nós temos o artigo 121, parágrafo único, inciso 1, que determina o que é o contribuinte e deixa bem claro que contribuinte é aquela pessoa que se encontra em uma situação que a lei define como necessária e suficiente para a sua ocorrência. Nesse sentido, vamos lá. Parágrafo único diz o seguinte: o sujeito passivo da obrigação principal, que, como você sabe, é o pagamento de tributo e o pagamento de penalidade, é quem, gente? Aqui no caso, o contribuinte ou o responsável. No caso do contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então, ele tem que desempenhar, nesse sentido, um comportamento amoldando-se perfeitamente à situação definida em lei como necessária e suficiente para a sua ocorrência. Então, pessoal, feito isso, analisado, portanto, as circunstâncias em que reverberam, portanto, o fato gerador do IPTU, eu vou voltar à leitura do artigo 32 e, nesse sentido, nós vamos analisar o seu parágrafo primeiro. Mas, antes de mais nada, não custa nada reforçar a informação. Olha o que diz pontualmente, pessoal, o artigo 32 caput.
O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse de bem imóvel por natureza ou por ascensão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do município. Quem que vai dizer pontualmente o que é zona urbana? A lei municipal. Vamos aqui nesse sentido confirmar. Parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Aqui, pessoal, nós temos 3 informações pontuais. A primeira delas é que quem será, portanto, o contribuinte do IPTU é aquele indivíduo que tenha a propriedade predial e territorial em zona urbana. E aí, seguidamente, vai apontar as condições que a lei civil, por sinal, vai indicar como necessárias para que haja a comprovação, a definição categórica que há o fato gerador do tributo IPTU. Como assim? Porque a lei civil ela vai te dizer o que é um proprietário, que vai dar ensejo, portanto, a incidência do IPTU em zona urbana. A lei civil vai te dizer o que é um domínio útil, que vai dar ensejo pontualmente a incidência do IPTU relativo à propriedade predial territorial urbana. E em seguida, a lei civil vai dizer o que é a posse de um bem por natureza ou por ascensão física, com base pontualmente na qualificação determinante do fato gerador do IPTU e incidir sobre a propriedade predial territorial urbana. Em síntese, é através da lei civil que eu vou conhecer pontualmente quais serão, de fato, materialmente, as circunstâncias em que vão desencadear o fato gerador. Por quê? O Código Tributário, com base também na Lei Instituidora Municipal, disse, vai ser a propriedade, domínio útil, a posse de bens, né, que estejam, portanto, por natureza, por ascensão física, na condição de um indivíduo que exerce sobre um bem o exercício de propriedade predial, territorial ou urbana. Nessa medida pontual, a lei civil que vai dizer o que é uma propriedade, o que é o domínio útil e o que é a posse. Basta você dizer qual é a situação jurídica que incide o tributo. Quem vai determinar os conceitos, quem vai determinar a amplitude, quem vai determinar os institutos do plano civil, do plano da propriedade, que são institutos civis, não são institutos tributários, é a lei civil. E isso você vai encontrar, para fechar esse ponto e seguir as 3 observações de forma conclusiva, é o próprio artigo 110, que diz o seguinte: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. Nessa medida e consequência, te expliquei o primeiro ponto de observação. Então, só repetindo o primeiro ponto, o artigo 32 caput, com o parágrafo primeiro, ele te aponta primeiramente, ele te fala, além da condição de quem pode instituir o IPTU, né, a competência tributária privativa do município, seguidamente ele fala o fato gerador. E ele fala que a propriedade, que o domínio útil e a posse de bem imóvel por natureza ou por ascensão física está ligado a uma propriedade predial, territorial, urbana. Nessa medida e consequência, quem é que vai dizer o que é propriedade? Quem é que vai dizer que é o domínio útil? Vai dizer é a lei civil, de caráter, portanto, federal. Agora, pessoal, o que vai dizer? Agora vamos para a segunda parte. O que se vai dizer pontualmente o que é uma zona urbana? É a lei municipal, que é, portanto, a leitura da primeira parte do artigo 32. Quem vai dizer, portanto, o que é a zona urbana para incidência pontualmente do IPTU é a lei municipal. Residualmente, vai ter a área dita rural e incidência do ITR. O terceiro e último ponto que eu queria observar para você desses 2 dispositivos aqui categóricos é a questão, pessoal, que vai ser um grande determinante para que haja, portanto, o entendimento de que aquela área é área necessariamente considerada de urbana, portanto, incidente de tributo. Nesse sentido e consequência, voltamos, portanto, à leitura da segunda parte do parágrafo primeiro, que diz o seguinte: observando o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público.
Então veja, não adianta a lei dizer, ó, isso aqui é área urbana, que é muito fácil. Além da lei dizer, olha, isso aqui é uma área urbana, ela tem que ter, na realidade, uma observância do plano teórico, plano da lei, com o plano da realidade. No plano da realidade, a lei ela tem que refletir, de fato, a existência de melhoramentos mínimos. E o que seriam esses melhoramentos mínimos? É a existência de meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, o abastecimento de água, o sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado, ou seja, tem que ter no mínimo 2 desses elementos para caracterizar plenamente a área urbana passível de incidência do IPTU. Pessoal, se tiver uma lei municipal dizendo categoricamente que aquela área X ela é urbana, mas não ter pelo menos 2 desses elementos indicados aqui no parágrafo 1º dos seus incisos 1 a 5 do artigo 32, não haverá a incidência do IPTU. Isso, pessoal, é uma forma, inclusive, para te falar a verdade, trazendo uma visão também crítica do dispositivo, para evitar que o legislador venha burlar a sistemática da lei, do CTN, no caso. Porque senão fica muito fácil. O legislador municipal diz que aquela área ali é urbana, mas não tem nem abastecimento de água, não tem sistema de esgoto, não tem nada. Não tem, aliás, se tem, é mal, é o meio-fio, é o calçamento. Então, veja, tem que haver, no mínimo, meio-fio ou calçamento, abastecimento de água, ou seja, no mínimo, tem que haver 2 desses 5 elementos. 2 desses 5 elementos. Tudo bem? Agora, pessoal, ainda nessa matéria, ainda no que tange pontualmente ao estudo do fato gerador, que tangencia, portanto, o Instituto do IPTU, é indiscutível a importância do parágrafo 2º. Porque, veja, olha o que diz o parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinadas à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, pessoal, veja, mesmo que não esteja abrangido na zona dita categoricamente urbana, se for área dita urbanizável ou de expansão urbana, e desde que esteja mostrado pontualmente a constantes loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, enfim, é também ponto de incidência pontual do IPTU. Nessa mesma medida e consequência, nós temos aqui a súmula do STJ, número 399, que diz o seguinte, pessoal. Súmula do STJ 399 diz o seguinte: cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU, mas deveras atenção que todos esses julgados eles pontuam uma seguinte crítica quanto à definição, sem nenhum nexo claro, um nexo racional, para a definição de quem é contribuinte ou não. Tem que observar, pessoal, indiscutivelmente o artigo 32. E mesmo que haja observância adstrita do artigo 32 do CTN, no que tange pontualmente a posse, pessoal, aqui indicada pontualmente, a posse, cuidado, pessoal, aqui nesse caso tem que ser uma posse em caráter definitivo. Não pode ser uma posse em caráter temporário. Não pode ser uma posse em caráter transitório ou precário. Tem que ser uma posse de natureza definitiva. Portanto, claramente a jurisprudência do STJ diz que não pode ser considerado, portanto, sujeito passivo como contribuinte do IPTU o possuidor e o comodatário. O detentor também não pode ser qualificado como contribuinte, como sujeito passivo do IPTU. Meus queridos, eu agradeço, portanto, a atenção de vocês. No próximo bloco nós iremos concluir. Falarei mais ainda da matéria, uma matéria bastante extensa, confesso, mas fique ligado que nós iremos aí dar seguimento aos trabalhos e iremos concluir todos os assuntos, sem dúvida alguma. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.